Bom dia. Nesta manhã nós estamos aqui para falarmos um pouco do contexto cultural da carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses. Vamos falar sobre a cidade e a comunidade de Filipos. A cidade de Filipos foi assim chamada devido a Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre Magno. Segundo a Bíblia Thompson, Filipe arrebatou a cidade das mãos dos trácios no século IV a.C. e pôs nela o próprio nome. A cidade estava estrategicamente localizada sobre a Via Inácia, que corria na direção leste-oeste entre Roma e a Ásia, e serviu como ponto de partida para Alexandre o Grande, quando este iniciou sua campanha para conquistar o mundo. Antes, a cidade de Filipos era chamada de Crênides, pequenas fontes. Filipos ficava a 16 quilômetros do mar Egeu, na Macedônia Oriental, situada sobre a Via Inácia, estrada que então ligava Roma ao Oriente. Foi tomada pelos romanos em 168 a.C. e, em 128 a.C., passou a ter o título de cidade livre, tendo a proteção do imperador, adotando a língua e os costumes romanos. Nos dias de Paulo, era uma cidade romana privilegiada, tendo uma guarnição militar. Então, sempre é interessante, importante e mesmo necessário para um estudo de um livro ou de uma carta bíblica, nós conhecermos ao menos o básico do seu contexto cultural. E aqui nós vemos como que surgiu essa cidade de Filipos, como ela passou pelo tempo grego, depois romano, e no tempo do apóstolo Paulo era uma colônia romana, tendo ali uma guarnição militar, segundo alguns historiadores, principalmente os soldados aposentados, aqueles que já não muitas vezes desempenhavam sua função militar, eles optavam para residir em cidades como Filipos. E dentro desse contexto, então, Filipos tinha uma certa liberdade, uma certa autonomia em relação às demais cidades dentro do Império Romano. E isso é muito importante, nós vamos ver no estudo desta carta de Paulo aos Filipenses, que muitas vezes esse contexto cultural nos ajuda a estudarmos, a aprendermos aquilo que Paulo estava nos dizendo quando escreveu esta carta no seu sentido original. A fundação da igreja de Filipos. O relato da fundação da igreja está em Atos capítulo 16. Então, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós temos lá a narração, a narrativa da fundação da igreja de Filipos. Foi a primeira igreja fundada por Paulo na Europa, na segunda viagem missionária, por volta do ano 51 depois de Cristo. Paulo teve a cooperação de Silas, Timóteo e Lucas. Tudo isso em obediência a uma visão que Deus lhe dera. Então, Paulo, em Atos capítulo 16, ele juntamente com Timóteo, Silas, Lucas, seus companheiros missionários, ele fundou a igreja de Filipos. Temos a história em Atos 16 do carcereiro de Filipos, a Lídia, toda aquela questão ali está inserida dentro do contexto da fundação da igreja de Filipos. Paulo, então, ele escreve a essa igreja ainda nova, recém-formada, que estava dando seus primeiros passos, podemos assim dizer, na fé,
em Cristo Jesus. Na verdade, nós sabemos que no tempo do apóstolo Paulo, ainda o cristianismo ele ainda era novo dentro do contexto do Império Romano. E no próximo vídeo, nós já vamos ver o texto propriamente dito desta carta aos Filipenses. Vamos começar a aprender sobre Filipenses capítulo 1, versículo 1 a seguir. Mas todo esse contexto cultural, se você quiser aprender mais ainda, eu consultei a Bíblia Thompson, a Bíblia de Estudo Pentecostal e outros livros, vários que tem, que nós podemos nos aprofundar nesta questão cultural. Mas aqui fica a nossa introdução. Que Deus os abençoe e até a próxima.